Estamos iniciando mais um programa de língua portuguesa pela UNEC TV. É uma oportunidade para você tirar dúvidas e aprender um pouco mais sobre a nossa língua. Estamos aqui com Léo Baião, mais uma vez para a gente conversar um pouquinho. Como é que vai? Tudo bom, Léo? Parece que há alguma dúvida aí que você gostaria de apresentar? Tudo bem, um abraço mais uma vez para o senhor, professor Antônio Fonseca, para todos que estão ligados mais uma vez com a gente na UNEC TV. É sempre uma honra, um prazer muito grande estar participando. E como a gente sempre faz nos primeiros blocos, professor, a gente traz uma palavra para que possamos falar sobre essa palavra aqui, sobre a utilização dela, sobre as formas corretas que se utiliza essa palavra, quanto à sua grafia, sobretudo. E hoje a gente vai trazer a palavra entreter, E a gente traz essa palavra. Eu queria que o senhor aproveitasse essa ocasião, professor, para explicar a forma com que essa palavra é utilizada, e tanto do padrão culto da nossa língua, quanto também no padrão coloquial. Por favor, professor. De verdade, Léo, é realmente um problema mesmo. Primeiro que essa palavra é muito comum a gente ouvi-la, transformando esse E inicial em I. Isso é muito comum mesmo. Em vez da pessoa falar entreter, mesmo falando correto, fala entreter, que se fala colocando esse I. Normalmente, quando esse E ele é átono, ou seja, não recai sobre ele a acentuação gráfica ou a tonicidade, ele é pronunciado como I. Mas, de verdade, o problema mais sério é que essa palavra ela é comumente usada pelas pessoas como entreter, que as pessoas falam assim, vai entreter esse menino aí. Isso é comum você ouvir dessa forma. E isso, na gramática histórica, nós temos aí os metaplasmos, que é exatamente esse deslocamento de um som, de um fonema, de um lugar para outro. Então, quem usa entreter, simplesmente o que ele fez? Ele trocou o R de lugar na mesma sílaba. Ou seja, a palavra certa, a palavra correta é entreter. E se é entreter, aí vem entretenimento. Também segue a mesma coisa. Então isso é muito comum, Você vai encontrar também em outras palavras, como a palavra que eles falam assim, chega num comércio e pergunta, você tem intertela aí? Intertela? Veja, também utilizou o E, o substituiu na pronúncia por I. E a palavra correta é entretela. Ou seja, essa mudança de um fonema na mesma sílaba, nós chamamos na gramática histórica de metátese. Essa metátese, o que aconteceu? Você mudou um fonema de lugar, mas ele ficou na mesma sílaba, ele não saiu da sílaba, porque há casos que os fonemas, às vezes, eles até mudam da sílaba, como é o caso aí do entreter e o caso da entretela, que as pessoas... Também é muito comum, no comércio, ver assim, vai lá na prateleira aí, na prateleira, pega lá na prateleira, e de verdade não é prateleira, é prateleira. Então veja, tirou de novo o R de lugar, ou seja, é uma figura que nós chamamos de metátese, isso na gramática histórica. Portanto, toma muito cuidado, que a palavra é prateleira, a palavra é entreter, isso é o que nós podemos deixar aqui para você hoje, Léo. Muito interessante a explicação, e é importante salientar, professor, que em relação a essa palavra interter, a palavra não existe, mas, no entanto, ela é tão utilizada, utilizada com tanta frequência que acaba criando-se um hábito, E quase que é impossível impedir que as pessoas utilizem a palavra da forma que, na maioria das vezes, ela é utilizada, não é isso? De verdade, sim, nós temos, às vezes, a linguagem oral, que nós falamos com menos rigor,
não há muita preocupação, né? Mesmo nós, professores, às vezes é muito comum você fazer essas trocas. Mas quando você vai escrever, quando você vai utilizar uma linguagem formal, você vai ligar uma linguagem escrita, aí de verdade você tem que ter essa preocupação, né? Não só com o escrever certo, e também com a pronúncia também deve ser correta. As pessoas precisam de ter este cuidado. Esse fenômeno tem um nome específico, né? Esse fato de se utilizar a palavra e se expressar, né, a palavra de uma forma errada, há um nome específico em relação a isso? Não, há nomes para tudo, né? Na língua portuguesa você às vezes consegue encontrar uma série de nomes, né, que nem daria para a gente trabalhar aqui agora, nesse período curto, mas são coisas muito interessantes. A gente aconselha aqueles curiosos que leiam a gramática histórica, né? Procure que vai encontrar esses fenômenos todos na gramática histórica. Tá certo, professor. Acho que não ficou dúvida, né? Muito bem esclarecido aí para as pessoas que estão em casa, né, ficarem cientes, né, que quando forem se entreter, né, que se faça de uma forma correta, né, essa prática, não é isso, professor? Espero que todos tenham aí um bom entretenimento, né, ao ouvir o nosso programa. Léo, muito obrigado aí pela sua participação, foi muito boa a pergunta, e nós vamos receber agora, daqui a pouquinho, a professora Cláudia Cardoso, para a gente conversar um pouquinho sobre as regras gramaticais. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa de língua portuguesa aqui na TV UNEC. Estamos recebendo aqui a professora Cláudia Cardoso. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. E hoje nós vamos fazer aí uma pergunta, tratar de um assunto que eu considero de muita importância. Vamos relembrar um pouquinho o passado. O passado, os professores de língua portuguesa, eu estou falando aqui quando era aluno e também como professor, priorizava muito o ensino da gramática. Isso, as regras gramaticais, a correção de ortografias, acentuação gráfica, etc. Era até um exagero, né? Porque nós tínhamos que decorar aquelas regras gramaticais. E parece que essa coisa não funcionou muito, né, dentro do meu ponto de vista. Veja, até ao corrigir uma redação, qual era a finalidade do professor. Com a caneta vermelha, apontando todos aqueles erros, né, de ortografia, de erro de concordância, de regência. E hoje a gente percebe, né, que a linguagem ela é muito mais rica. E eu gostaria, então, de ouvir você sobre isso, quer dizer, a importância da linguagem, das palavras no processo de comunicação. E como ficaria essa gramática, né? Como que nós aprenderíamos isso? Bom, nós temos aí, né, duas questões importantes e polêmicas, né? Temos aí a gramática e a língua, a linguagem cumprindo a sua função social, que é de comunicar. No passado, né, havia uma tendência em privilegiar o ensino da gramática e, em decorrência disso, decorar a gramática, decoravam a gramática para fazer uma prova. E hoje nós temos um ensino que deve, né, pelo menos deve privilegiar a língua em uso, a língua como função social. Quando nós colocamos dessa forma, pode alguém pensar, então a gramática não é importante? Não, a gramática ela é muito importante, ela tem uma extrema importância para a língua, para a linguagem, porque a gramática é o esqueleto da língua. A gramática é que constrói o texto.
Mas a gramática não pode ser mais importante do que a língua, do que a linguagem em uso. Tem um autor que diz de forma bastante poética que a linguagem é um rio caudaloso que corre, enquanto a gramática é um igapó, aquela poça de água estagnada à margem de um rio após a cheia. Então, a gramática ela é muito engessada, mas ela é muito importante. Dessa forma, quando você privilegia o ensino da língua, a função social da língua, naturalmente o aluno vai aprender a gramática. Então, isso significa que você entende que há uma outra maneira de ensinar a gramática, que não aquela, né, do passado, sim, que era de decorar. Era muito interessante, a gente tinha que saber as definições todas, né? O que é substantivo, o que é adjetivo, né? Decorar as preposições, decorar as conjunções, né? Sim, as preposições a, antes, após, de, desde, durante, conforme, consoante, era até divertido, sim, né? Mas hoje nós, ao invés de decorar toda essa terminologia, o importante é que o aluno saiba, o falante saiba usar, sim, todas essas terminologias da gramática, que ele use essa gramática de uma forma muito natural e não de uma forma que decorou, fez a prova e depois ele não sabe usar. Um exemplo no que se refere a um substantivo, né? Quando o falante faz uma escolha por usar um substantivo ou outro, se ele não souber fazer essa escolha vocabular adequada àquele contexto, ele não vai exercer a função social da linguagem. Então, a escolha vocabular, usar um substantivo em substituição a outro, já é um trabalho que deve ser feito na sala de aula. Por exemplo, se o aluno opta por usar o professor chegou, ou opta por o mestre chegou, nós temos aí substantivos, né, que têm funções semelhantes, mas dentro de um contexto, professor pode ter um valor de sentido, valor semântico diferente de mestre. O mestre vai ser mais respeitoso, mais educado naquele contexto. Então, essa escolha vocabular é uma questão que tem que ser chamada a atenção na sala de aula. E isso é trabalhar com a língua de forma viva, a língua exercendo a sua função social. E como que podemos fazer isso? O caminho é a leitura na sala de aula e fora da sala de aula. É importante que o aluno tenha, não só o aluno, mas todo falante tenha acesso a uma multiplicidade de textos, que naturalmente ele vai adquirir todas essas regras de uma forma bastante simples e menos dolorida como no passado. Então você aconselha que a leitura seria um caminho, né, muito importante no processo da linguagem, sim, ou seja, de aprendizagem também da gramática, sim, não é isso? Sem dúvida. Ou seja, você aprende de trás para frente. Sim. Isso é muito importante. Sim. E nós estamos chegando aqui ao final do nosso quadro e queremos agradecer mais uma vez. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, professor. O programa volta já já. Estamos de volta com o programa de língua portuguesa aqui pelo NEC TV. Agora com os dizeres das placas populares que nós temos apresentado aqui para vocês. E na maioria das vezes elas são vistas aí em anúncios pelas ruas. Então, Léo, qual é a que nós temos hoje aí? Bom, professor, esse quadro é um quadro que as pessoas também gostam bastante, né? Porque trazem algumas pérolas, né, que podem ser vistas aí pelas ruas, em placas, como o senhor muito bem disse. E hoje nós temos mais uma delas, né, para ser mostrada
e comentada aqui no programa Língua Portuguesa. A gente vai ver na tela, professor. Eu queria que o senhor já trouxesse aí as informações que estão constando dessa placa, com os dizeres errados, e o senhor, por favor, corrigisse esses dizeres. Sim, Léo, de verdade a placa apresentada hoje, favor não deixar objeto no corredor. É assim que está escrito aí. Veja só, a pessoa que escreveu colocou deixar, tirou o i do verbo deixar. E a palavra objeto, que exatamente não tem o i, foi acrescido. Isso é muito comum mesmo, Léo, porque a gente pronuncia objeto, né? Aí dá vontade de colocar um i aí, mas não tem. É como também advogado, né? A gente vê, às vezes, advogado também, a pessoa coloca um i. Às vezes, em algum lugar, retira. Portanto, esse objeto tem que tirar esse i que foi colocado e também escreveu com G de Geraldo, com J. Portanto, favor não deixar objetos sem o i e com J no corredor. Então essa é a correção desse caso. É um fato muito curioso que eu gostaria só de acrescentar. É muito comum as pessoas tirarem esse i na hora da pronúncia. Né? Você fala assim, estou indo lá na caixa, né? Lá na caixa, e tem um i aí. Deixa eu comer um pedaço desse queijo. Né? Olha, está faltando o i aí, porque é queijo. Até as pessoas, às vezes, beijam sem o i, rapaz. Vai beijar, né? Vai beijar. Faltou o i também. Então, isso tem sido muito comum na linguagem popular, na linguagem falada. Portanto, deve ter este cuidado em observar como que as palavras são escritas. E, do jeito que elas são escritas, precisam ser também pronunciadas. Uma outra questão aqui que eu gostaria de voltar a abordar é a escrita correta da palavra objetos, que o senhor bem frisou, né? Ela é com o B mudo e com o J, mas na grafia errada que está vendo aí na tela, ela foi escrita com a utilização do i e com o g. E o uso das palavras com o g ou com o j causa uma certa confusão, não é isso, professor? De verdade, isso aí é uma questão de observação mesmo. Porque o fato de a pronúncia ser igual, né? Você vai pronunciar, por exemplo, Geraldo, né? Se alguém escrever Geraldo com J, vai pronunciar Geraldo do mesmo jeito. Então, veja, isso é claro que cria um problema para as pessoas no processo de aprendizagem. Daí a necessidade de observar, de ler muito, observando como que as palavras são escritas. E se tem dúvida, recorra ao dicionário, porque você recorrendo ao dicionário uma vez, normalmente você não se esquece mais como escreve aquela palavra. E hoje tem a facilidade da internet, com dicionários online, né, o que facilita Sim. ainda mais o acesso e o aprendizado. Né? Exatamente, quer dizer, hoje né, a gente fica até achando curioso mesmo, né? Na hora, né? Você fala uma coisa, o aluno corre logo e entra para ver se está certo ou está errado. Não é isso? Até para o professor hoje é um pouco mais complexo, porque se ele tem dúvida, ele busca na internet. Então, hoje é que o professor não pode falar errado mesmo. Muito obrigado, Léo, pela sua participação nesse programa e pelas perguntas, né, e pelas palavras que você trouxe. Isso é muito importante, deu uma oportunidade para a gente discutir um pouco. É sempre uma honra e um prazer estar aqui ao seu lado, professor. Até a próxima. Então, até o nosso próximo programa, se Deus quiser, e um abraço a cada um de vocês.